mas quero agradecer o convite. Fiquei bastante animado, particularmente com a programação. Esse é um tema que a todos nós interessa, como instituição, aos queridos palestrantes que estarão conosco hoje pela manhã e nos demais momentos, sejam muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados em tê-los aqui. Quero aproveitar na pessoa do magnífico reitor, saudar a cada professor, cada professora que está aqui e dizer que esse semestre certamente nos promete grandes desafios. E esse talvez seja um deles, de natureza pedagógica, mas, acima de tudo, de natureza da nossa missão como educadores. E, por isso, eu gostaria de enfatizar, como diz o tema da minha fala, da geração Z à geração alfa, como é que nós podemos repensar uma educação formadora de cidadania, partindo do princípio de que a nossa missão é educar e cuidar das pessoas que Deus coloca nas nossas mãos, por entender que cada uma delas é formada à imagem de Deus, para o exercício da cidadania, nesse ambiente de fé cristã reformada que caracteriza a nossa instituição há 155 anos. Obviamente, poderia lembrar que, quando nós falamos em geração Z, e todos esses neologismos que surgiram mais recentemente na linguagem, que eu diria global, nós estamos falando daquela primeira geração de nativos digitais. Eu tenho um filho dessa geração, e quando nós falamos de geração alfa, é a primeira que caracteristicamente nasce já no século XXI e que, por óbvio, também é nativa digital. Eu gostaria de projetar na segunda slide algo que me chamou muita atenção, porque, por favor, alguém pode projetar para mim? Porque saiu ontem, ou antes de ontem, na verdade, no canal da UOL, na parte de Viver Bem, que é um dos editoriais do UOL, a seguinte reportagem, a seguinte fala: já reparou o que é o olhar fixo da geração Z que está causando polêmica? Essa expressão olhar fixo, que foi traduzida aí para o português, Gen Stare, é a ideia de que existe uma impressão de uma atitude fria e indiferente daqueles que nós temos recebido das nossas classes de aulas e que vocês, de maneira muito mais apropriada, podem atestar que existem, mas em todos os campos, inclusive nas relações de trabalho, especialmente daquelas pessoas relacionadas à gestão de pessoas e ao RH, tem sido algo pontuado em alguns estudos, em algumas matérias de revistas, inclusive científicas, de que existe uma caracterização, eu diria até mesmo antropométrica, fisionômica, dessa geração, que se caracterizou justamente por essa expressão Gen Stare, ou um olhar fixo, uma ideia de indiferença e de frieza para com aqueles alunos. E, frequentemente, nós enfrentamos isso mesmo quando tentamos, numa sala de aula ou numa palestra, mobilizar o interesse, motivar aquela energia que existe pela curiosidade, aliciar aqueles que ali estão para o aprendizado, e frequentemente somos postos na condição de incompetentes para isso. E esse olhar fixo me veio à mente quando, mais recentemente, eu recebi esse terceiro slide que está sendo projetado agora, um artigo que veio, por gentileza, alguém projete, que veio do Estadão, da coluna que é chamada Espaço Aberto, por favor, alguém projete, por gentileza, obrigado, e que tem como título, e que foi agora em junho, a reportagem ou a coluna que falava da juventude que grita por presença. E eu gostaria de ler apenas alguns trechos. Como você sabe, essa coluna Espaço Aberto do jornal Estadão, ela foi inspirada, criou-se em 1988 no Estadão, mas ela foi inspirada numa coluna semelhante, que foi criada no New York Times em 1977, que visa justamente estimular leituras e discussões sobre problemas de interesse público e temáticas diversas.
E existe, ainda que, eventualmente, especialmente o pessoal de ciências do comportamento, psicologia, questionassem essa expressão do jornalista que escreve a matéria sobre vício, mas ele coloca que o vício digital, em algum momento do texto, somado à ausência paterna e à invisibilidade da autoridade moral dentro de casa, tem tido consequências visíveis. E ele aponta algumas delas que estão relacionadas com a nossa tarefa como educadores. O aumento da violência em diversas formas, a apatia escolar, a impulsividade e a crescente sensação de vazio. No texto, ele escreve o seguinte: a adolescência brasileira, como aponta a contundente pesquisa do Instituto Papo de Homem, com apoio do Pacto Global da ONU, está à deriva. Vítima da ausência de referenciais, mergulhada em solidão afetiva e contaminada por conteúdos tóxicos, nossa juventude vive uma silenciosa tragédia moral. 1 em cada 5 meninos entre 13 anos e 17 anos se declara viciado em pornografia. Outros tantos admitem dependência de games. E mais de 14% têm em influenciadores digitais, veja bem, tem em influenciadores digitais suas principais referências masculinas. Ele diz que a série Adolescência da Netflix, que inclusive foi objeto de debate aqui mesmo na universidade, com a participação de vários programas nossos, que narra a história de um garoto de 13 anos que comete um crime bárbaro na escola, escancarou, segundo o articulista, a urgência de um debate que há muito precisa ser feito e que parte de uma questão: o que estamos formando? Que tipo de homem emerge dessa juventude desprovida de bússolas morais? Ele ainda adiciona o seguinte comentário: vivemos uma profunda crise de identidade masculina. A figura do pai, não no sentido biológico, mas simbólico, está ausente ou fragilizada. Mais de 60% dos jovens entrevistados, na pesquisa que ele menciona, dizem conviver com poucos ou nenhum homem que considerem um bom exemplo de masculinidade. E talvez o dado mais alarmante: metade dos adolescentes não sabe dizer sequer se é realmente amado por seu pai. O que poderia ser um alicerce tornou-se, segundo ele, uma grande ausência. O que deveria formar corrige mal. E o que foi feito para proteger já não está lá. Ele conclui dizendo que o futuro de meninos, e por extensão da sociedade, dependerá da nossa coragem de resgatar os valores perenes. Isso significa dizer não ao relativismo moral, enfrentar a normalização da pornografia, romper com a cultura do deixa disso, significa, sobretudo, voltar para casa, reconstruir o lar, reconstruir a autoridade do pai, o afeto da mãe, o diálogo com os filhos. E, segundo ele, a juventude grita por presença, que nós não sejamos surdos. A ideia de que, de fato, nós temos um esgarçamento do tecido social, que começa no lar, se espalha pela sociedade, tem sim reflexo sobre a escola, sobre a universidade, na medida em que, para muitas dessas famílias, a escola, a educação básica ou a universidade tem sido o depósito ideal para se terceirizar essa formação de natureza ética que costumeiramente era familiar e a escola apenas complementava. Esse é um dado da realidade contra o qual nós não temos como lutar. Por mais que tentemos estimular a vivência e a convivência familiar como a resposta de base para esses problemas que ele lança, nós não teremos condição de fazer sem tratar também do nosso papel como educadores. Quer queiramos ou não, somos referências morais, sempre fomos e sempre seremos. Quer queiramos ou não, quer tenhamos ou não a condição de responder a todas as questões do contexto atual, somos referências éticas e, para além de questões meramente informativas, nós somos formadores de caráter, somos formadores de opinião, somos formadores de postura ética. Por isso, eu gostaria de lançar exatamente qual é o nosso papel mais abrangente como educadores. E, por favor, me entendam, não quero colocar sobre os senhores e senhoras aquilo que já está posto. E não quero forçar para além daquilo que é naturalmente o nosso papel.
mas quero trazer reflexão sobre aquilo que precisamos revisitar. Qual é o papel mais abrangente de cada um de nós como educadores? E aí eu coloco uma série de questões. Somos instrutores técnicos ou somos formadores para a cidadania? Somos fontes informacionais ou somos referenciais para a vida? Somos críticos da geração que não compreendemos ou somos motivadores ao aprendizado? Somos inimigos da tecnologia ou somos proponentes do uso humanizado da tecnologia? Somos pautados por trending topics ou criadores de tendências transformadoras? Me parece que a resposta a todas essas questões, dentro daquilo que nós chamamos de identidade mackenzista, parece-me muito clara. Nós somos formadores para a cidadania muito mais do que instrutores técnicos, embora não devamos subestimar a necessidade de informarmos e treinarmos nos campos de conhecimento para os quais nós também fomos formados e também fomos informados. Somos referenciais para a vida, quer queiramos ou não, muito mais do que simplesmente fontes informacionais. Diga-se de passagem, você já deve ter visto a cena de ser questionado por algum dado técnico concreto da sua área de conhecimento por um adolescente com espinhas do primeiro ano, do primeiro ciclo, que tem um acesso ao Google diante de você e que tem certamente muito mais repertório ali na palma da mão do que tudo aquilo que você conseguiu construir como a sua formação técnica. Portanto, o papel de educador como informador técnico cada vez mais se torna irrelevante e, em grande parte, isso também responde àquela apatia e indiferença do aluno em sala de aula. Obviamente que podemos, assim como fizeram antes de nós, criticarmos a geração mais jovem e dizermos que ela é destituída de valor, mas essa crítica é vazia, porque é justamente esta geração que nós temos na sala de aula e que nos coloca o desafio de sermos, por sermos mais maduros, capazes de compreendê-las e atingi-las, mesmo que usando as estratégias que nós precisamos aprender, e esse fórum certamente nos ajudará a isso. Portanto, criticar a geração é mais ou menos como aquele discurso inútil de que não adianta nada, porque será a geração que nós temos em aula. Na verdade, já o é, e também será a geração que um dia nos substituirá, se é que eles serão também educadores como nós, e de certa maneira já são, porque obviamente qualquer pessoa que tem um celular na mão e uma conexão à internet acabou se tornando não apenas formador de opinião, mas, por incrível que pareça, educador ou mal educador. Somos inimigos da tecnologia, vamos voltar num discurso de retrocesso à era em que nós fomos criados, com aquele velho discurso de dizer, bom era na minha época, quando isso é absolutamente inócuo, porque bom é a época em que nós estamos, visto que, graças a Deus, Ele nos preservou com saúde e vida para ver essas mudanças que nos desafiam, e, afinal de contas, não são os desafios tecnológicos que nos fazem crescer como educadores e pessoas que precisam responder a essas novas demandas? Somos pautados apenas por trend topics ou somos os criadores de tendências transformadoras? As grandes inovações tecnológicas foram, ao longo da história, sempre usadas pela educação como forma de otimizar, melhorar a aprendizagem, o ensino e a aprendizagem. Seria desta vez que nós simplesmente diríamos que é impossível? Iríamos atestar ou iremos atestar a nossa incompetência de lidar com essas situações e sonhar, quem sabe, em uma antecipação da aposentadoria para não termos que lidar com isso? Obviamente que não. Se nós estamos aqui, se essa universidade propõe um debate tão relevante, com tantas pessoas que podem nos ajudar, dentro de uma perspectiva de equilíbrio, é porque somos formadores para a cidadania, é porque somos referenciais para a vida, é porque somos motivadores ao aprendizado, é porque somos proponentes do uso humanizado da tecnologia e é porque somos criadores de tendências transformadoras. Ou então, deixemos de ser aquilo que já somos, educadores, e esse é o grande desafio. Portanto, diante desse papel, a grande pergunta é: qual é a nossa capacitação para esse desafio intergeracional? Eu gostaria de propor alguns. Você tem algo que eles precisam ter,
você tem princípios e valores que são estruturantes, que lhe deram gosto pela disciplina, pela pesquisa, pelo aprendizado, pela formação sólida. Você faz parte de uma elite educadora por conta de princípios e valores que foram galvanizados por gerações anteriores e que você é produto e resultado disso. E é justamente disso que eles precisam. Você tem a maturidade de vida e a experiência docente que ninguém e nenhuma tecnologia pode substituir, porque muitas vezes entre o teclado e a cadeira está uma pessoa que consegue fazer uma análise crítica que essa geração atual nem sempre consegue. Afinal de contas, isso tem a ver com maturidade, e a maturidade tem a ver com perenidade que nós todos adquirimos com o passar do tempo. Nós temos tido já habilidades de autotransformação como educadores. Nós já enfrentamos outras tendências de avanço tecnológico que nos habilitaram. Quantos de nós, o que parece um artefato de outro tempo, não começamos a dar aula com mimeógrafo a álcool ou a óleo, com aquele cheiro que tomava conta da sala e que nós, obviamente, evoluímos deles para um PowerPoint. Recentemente eu fiz uma digitalização de todos os meus arquivos e eu guardei cada um daquelas mídias que estavam ali e acreditem, nesses 60 anos de vida, eu passei por 14 mídias diferentes, desde aquelas grandes fitas de Umatic, e quem é da área de comunicação sabe, umas fitas grandes que usavam assim. Eu, obviamente, não passei pelo Super 8, talvez o professor Marco Túlio tenha passado, mas até chegar à última, que era o bambambam da nossa geração, o DVD, hoje elas são absolutamente inúteis, porque todas elas perderam para a nuvem. E, diga-se de passagem, tempos nebulosos, em alguns momentos, são promissores, porque é lá que nós guardamos os nossos arquivos, sem nuvens e tempestades, portanto, não há conhecimento no tempo presente. Nós temos a possibilidade, num fórum como esse, de fazer uma reflexão colaborativa. Há mais ciência e conhecimento, sabedoria e maturidade nesse auditório reunido do que simplesmente na sua cabeça e no computador que está diante de você. Porque colaboração produz sinergia, e sinergia produz transformação. Daí porque um fórum como esse é tão relevante. E temos um apoio institucional. O Mackenzie tem compreendido que essas questões não são para ser evitadas, são para ser enfrentadas. E isso é coragem institucional para tratar desse assunto. E por isso, por todas essas razões, a nossa capacitação para esse desafio está posta. O aprendizado terá que ser nosso. Porque se é verdade que da geração Z nós temos enfrentado o olhar fixo e desinteressado, certamente não cabe a nós um olhar fixo e desinteressado diante dessas questões. Precisamos ter uma outra missão. Eu sei que para muitos, e eu concluo a minha curta fala com essa referência final, eu sei que para muitos o filme que foi lançado no ano de 2000, portanto, há bastante tempo, 25 anos na época de hoje, de rápidas transformações há bastante tempo, chamado A Corrente do Bem, é tido por alguns como um filme piegas, com um enredo canhestro, daquele tipo que é adocicado para a sessão da tarde. Como você deve lembrar, no primeiro dia de aula daquele aluno, na 7ª série, um novo professor de estudos sociais demonstra a seus alunos que a disciplina que ele haveria de dar trataria de uma relação que eles não poderiam ignorar. Era a relação de cada um deles com a sociedade. E através de provocações, quem assistiu o filme deve lembrar dessa cena, ele coloca a ambição, a admiração e a atenção daqueles alunos voltados para algumas questões. E ele diz: é possível uma ideia mudar o mundo? O que o mundo significa para vocês? O que o mundo espera de vocês?
Vocês estão preparados para estabelecer com o mundo uma relação de liberdade? Mas e se o mundo for, para vocês, uma grande decepção? Então, naquela primeira aula, um aluno, mesmo depois da proposta daquele professor de que eles tivessem uma ideia para mudar o mundo e as colocassem em prática, aquele aluno pergunta para o professor de volta: e você, professor? Qual é a sua ideia para mudar o mundo? E o que você tem feito? E então o professor responde da maneira mais escapista possível para o contexto daquela surpreendente pergunta. Ele diz assim: eu preparo a minha melhor aula e trago para vocês. Faço o meu melhor e depois vocês precisam fazer o melhor com o que eu dei para vocês. A ideia de um professor que prepara a melhor aula e depois os alunos fazem o que quiser com a sua melhor contribuição, certamente não é a ideia do que nós precisamos hoje. Alguns podem fazer o bem por razões bem pragmáticas e utilitaristas, inclusive sentir-se bem. Mas a nossa razão para cumprir a nossa missão é uma missão que nos foi repassada, que nos foi dada, e pelo acervo coletado de gerações anteriores, inclusive aqui no Mackenzie, nós não podemos deixar de cumpri-la. Educar e cuidar do ser humano criado à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé reformada. A palavra missão vem do latim missio, do verbo mittere, que significa enviar. Depois desse fórum, nós reafirmaremos a nossa missão de que fomos enviados para a sala de aula para propor uma nova ideia. E essa nova ideia transformará ou não no mundo, melhor ou pior, nesse tempo de rápidas transformações pela tecnologia. O meu desejo sincero é que todos nós reflitamos juntos sobre isso e aprendamos a fazer melhor aquilo que já fazemos bem. Que Deus os abençoe, bom fórum, bom aprendizado a cada um de nós. Muito obrigado.